Shalom, irmãos, glória a Deus. Depois dessa declaração de amor, né? Que coisa linda, só para deixar a gente com bastante vergonha. É assim mesmo. Muita alegria que eu tô aqui nessa noite, né? Como o Maurício falou, primeiro encontro presencial que a gente tem aqui na igreja, abrindo nossos trabalhos. E é uma honra estar aqui nessa noite. Eu estou muito feliz porque quando o mestre começou a ministrar aqui o louvor, é impressionante como o Senhor ele já vai passeando entre nós em meio aos louvores e vai confirmando a palavra também, porque quando ele falou que a gente olha para o lado, e é muito bom quando a gente conta com as pessoas que estão à nossa volta, é sobre isso que eu vou falar nessa noite, glória a Deus, porque o Senhor confirma até o último momento e a gente vê o alinhamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai preparar nessa noite um banquete. Eu tinha um tema em mente, mas o Senhor mudou tudo. Semana passada eu estava escovando o dente e o Senhor falou comigo o tema da mensagem dessa noite. E é legal porque assim, a gente precisa realmente deixar o Espírito agir, né? Eu já estava com um tema na minha mente e aí eu falei, não, beleza. No decorrer dos dias eu vou escrever. E aí tudo mudou num simples escovar de dentes. Então já fica aí, gente. Fiquem atentos, o Espírito Santo fala com vocês no dia a dia, nas coisas mais simples. É que o Senhor ministra os nossos corações e nos dá direcionamentos, amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar. A gente vai ler os Salmos 133, somente o verso 1. 133, Salmo de Davi, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E Romanos também 12, verso 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos e te engrandecemos, Pai, nessa noite, Deus. Obrigada porque o Senhor já vai movendo, Senhor, no nosso meio. Teu Espírito, Pai, fica à vontade entre nós para ministrar os nossos corações. Obrigada porque o Senhor vai confirmando, Senhor, a Tua palavra. Porque é da Tua vontade, Senhor, a união entre nós, Pai. Obrigada, Jesus, porque é muito bom, Senhor, sentir a Tua presença. E eu declaro no nome de Jesus que cada um que entrou aqui nessa noite vai sentir a Tua presença, Senhor. E não vai sair da mesma maneira que entrou, Pai. Em nome de Jesus, vai transformando, Senhor, as mentes, os corações, Pai. Que sejam terrenos férteis, Deus. Para que o Senhor haja com poder, com graça. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. Que nós, Senhor, não conseguimos, Deus. Mas Tu consegues, Pai. Vai no profundo, Senhor, no escondido, Deus. E, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que seja um altar de adoração a Ti nessa noite, Pai. Repreendemos tudo que não se chama pelo Teu nome. Que fique lá fora, distrações, Deus. Que só haja espaço, Senhor, para o Senhor falar. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então, como eu li esses dois versículos, né? Eu fiz como se fosse um link. Eu linkei como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, como a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, é agradável e é bom que os irmãos vivam em união. Irmãos, eu fiz esse link na minha cabeça e foi isso que Deus começou a ministrar no meu coração. Amém? O salmista, ele fala sobre uma união fraterna. No versículo 1, ele expressa o desejo que ele tem no coração dele com o povo. Né? E ele faz uma referência a um viver em união, diferente de estar unidos ou reunidos. É uma vida que é uma união boa e agradável. E essa parte do que eu linkei tem a ver muito com a importância em nós estarmos unidos entre os irmãos em Cristo e uma ligação com termos amigos que nos levam para perto de Deus. Por isso que eu fiquei muito feliz quando o mestre começou a ministração dele aqui nessa noite, porque eu falei, gente, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Tem a ver com o fato da importância da gente estar em unidade, em união. E também tem a ver com a importância de termos amigos que nos levam para perto de Deus. E aí você pode falar assim, tá bom, Carol, mas que propósito é esse?
Que visão é essa? Como nós fazemos para alcançar essa unidade? De que maneira? E conforme a gente vai lendo Romanos 12, a gente vai vendo até o versículo 8, a gente vai ler os próximos versículos, que diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. E aqui o Senhor ele falou comigo para a gente fazer uma autoanálise, porque às vezes o nosso conceito sobre nós mesmos está muito elevado, está muito acima do que realmente é. E o que o Senhor fala para a gente é: tenha um conceito equilibrado sobre vocês. Não pensa que vocês estão melhores do que o irmão do seu lado. Às vezes a gente acha que a gente está melhor. E a verdade é que quando a gente olha para a gente, para dentro da gente, a gente sempre tem alguma coisa a melhorar. E isso é muito importante. Para a gente alcançar um propósito, o propósito de Deus, e viver em unidade, em união, a gente precisa sempre estar se autoanalisando, sempre olhando para dentro da gente. Porque senão a gente vai começar a trazer para nós uma autossuficiência, como se a gente não estivesse dependendo de Deus. Como se todos os dias a gente não precisasse ir até a presença de Deus e pedir para Ele limpar o nosso coração. E aí a gente vive uma vida independente do Senhor. E a gente começa a olhar para o irmão como se a gente estivesse sendo melhor do que ele. E isso não é uma realidade. Satanás, ele faz isso mesmo, né? Ele gosta de mostrar pra gente que a gente é superior, que a gente está bem. E foi por isso que houve a queda, inclusive. Porque ele se achou melhor do que todo mundo, melhor do que Deus, querendo ser igual a Deus, e aí houve a queda. Então nós precisamos sempre estar olhando para dentro de nós mesmos e permitindo que o Senhor faça essa autoanálise. Sempre estar com os ouvidos sensíveis a permitir que o Senhor ele ministre o nosso coração. Ontem até a pastora me mandou um vídeo muito interessante que fala sobre a gente olhar para o nosso reflexo, e quando a gente olha para esse reflexo, algumas pessoas aqui devem ter recebido esse vídeo, né? E é muito bom mesmo, fala sobre a história de Branca de Neve, eu vou resumir aqui. E ele fala sobre, será que quando a gente ouve aquilo que a gente não quer, as coisas na nossa vida não começam a desandar e a gente começa a ficar com raiva, porque a gente não ouve, está ouvindo aquilo que a gente não está afim de ouvir? Então a gente precisa sempre estar se autoanalisando, permitindo o Senhor cuidar dos nossos corações nesse sentido, né? Porque a madrasta da Branca de Neve, ela se rebelou contra o reino, ela se rebelou contra a Branca de Neve, porque ela não ouviu aquilo que ela queria, aquilo que ela estava acostumada a ouvir. Então, irmãos, isso é um alerta para nós. Quando o Senhor falar algo para nós, ou quando nós fomos repreendidos mesmo pelo nosso irmão, pelo nosso líder, pelo nosso pastor, que o nosso coração esteja aberto para receber essa autoanálise, para receber esse carinho de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele disciplina aquele que Ele ama. E se nós estamos sendo disciplinados, é porque o Senhor nos ama, amém? Continuando, né, dentro de Romanos 12, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, todos são importantes, e cada um exerce uma função. E isso também é muito importante, porque todo mundo é importante. Todos nós que, desde a portaria que a gente fala, até a pessoa que lava o banheiro, eu sinceramente dou mais importância do que eu que estou aqui pregando para vocês, do que a pessoa que está lá limpando o banheiro. Porque eu, para limpar banheiro de pessoas que sentam ali, que eu não conheço, para mim é muito pior. Então, irmãos, que a gente valorize muito as pessoas que limpam o banheiro. É muito mais difícil. Pensa a quantidade de pessoas que entram no banheiro. Às vezes o estado do banheiro está bem difícil. Então, que a gente possa valorizar mais as pessoas que estão servindo nos bastidores do que as pessoas que estão aparecendo. É muito importante a gente entender que cada um tem a sua função e cada um é importante no reino de Deus. Que a gente não venha desvalorizar ninguém. Para a gente continuar unido num propósito firme, a gente precisa aprender a valorizar o trabalho de cada um dentro da casa de Deus, dentro da igreja, da nossa igreja local. Que a gente possa olhar para a Rosinha, olhar para a Lili, olhar para minha mãe, muitas vezes que está servindo a gente aqui, e falar muito obrigada pelo seu trabalho. Quantas vezes em retiros a gente estava lá vivendo mover e elas estavam na cozinha, suando,
para que a gente tivesse uma comida bem fresquinha. Isso é muito importante, que a gente venha valorizar, amém? E a terceira coisa, terminando aqui no versículo 8, é que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. E aqui a gente vê sobre colocar a mão na massa. A gente vê sobre a importância daquilo que Deus tem colocado nas mãos de cada um de nós, a gente não deixar para lá. A gente não enterrar os nossos talentos. E é fazer na proporção daquilo que Deus colocou na sua vida. Às vezes o seu abraço, quantas vezes o pastor Pedro fala que por causa de um aperto de mão bem dado, ele ficou numa igreja. Então, às vezes um sorriso seu, às vezes uma palavra de ânimo que você vai dar para alguém, vai ser tão grande, vai dar tanto para aquela pessoa, sabe? Que a gente não venha desvalorizar aquilo que o Senhor coloca na nossa vida. A gente vê exemplos aqui na igreja de pessoas que estão sempre com uma palavra de bom ânimo para dar. Isso não vem das pessoas, isso é dom de Deus. E a palavra de Deus fala isso. Então, aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, use para a glória de Deus, para que o propósito do Senhor, ele cresça nas nossas vidas, para que em nome de Jesus, a nossa igreja venha a ser uma igreja, uma potência nas mãos de Deus, que o vertical seja essa potência. O que Deus falou muito comigo foi sobre a unidade do vertical, e é o que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer mudar a nossa mentalidade. Ele não quer que tenha competição, ele não quer que tenha divisão. Ele quer que a gente seja unido, entendendo a função de cada um, dentro daquilo que Ele colocou nas mãos de cada um, para cada um fazer. E não deixar o medo, como aquele louvor estava falando aqui. Vai lá, Moisés, eu tô com medo, não quero não. O Senhor está na tempestade, o Senhor está na chuva forte. Mas o Senhor quer usar cada um de nós, de acordo com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Então, para a gente cumprir o propósito no reino esse ano, e a gente permanecer em união, a gente precisa se atentar a algumas coisas. E eu pontuei 4. E é aqui que entram as amizades em Deus, os nossos amigos em Deus. O primeiro ponto é que nós precisamos ter amigos que nos ajudam e que acreditam no nosso milagre. Lá em Marcos 2, vai falar sobre uma situação de um homem que era paralítico. E esse homem, não diz há quanto tempo esse homem era paralítico. Não fala se ele tinha acabado de virar paralítico ou se ele era paralítico há muito tempo. Mas fala de uma situação que os 4 amigos ajudaram esse paralítico a descer, porque Jesus estava falando para uma multidão dentro de uma casa. Ele estava falando a palavra de Deus. E esses amigos ajudaram ele a descer dentro dessa casa. Abriram o teto, fizeram uma coisa assim, surreal. Imagina, a gente está aqui conversando, a gente está batendo um papo, Jesus está aqui, e daqui a pouco, do nada, no teto, surge uma pessoa e desce. Esses 4 amigos fizeram isso. Então, o que eu vejo aqui é que Jesus, ele viu a fé dos amigos do paralítico. Porque quando ele vê aqueles homens descendo com aquele paralítico, ele fala assim: a sua fé te salvou. Levanta, vai, anda. Você foi curado. E ele vê a fé dos amigos. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, na nossa caminhada, a gente não vai acreditar no nosso milagre. A gente não vai acreditar. A gente vai passar por situações tão difíceis que a gente vai falar assim: olha, é impossível. Essa situação aqui não dá. Eu, assim, até acreditei durante um tempo, mas eu olho para essa situação e eu falo: não tem como Deus agir, não tem como Deus fazer. E a gente vai precisar de pessoas que estejam do nosso lado para acreditar pela gente. Eles não só acreditam, como eles agem de modo a levar para a solução do problema. Porque eles não levam um amigo para comer uma pizza, não levam um amigo para o cinema, que seria ótimo também. Vamos distrair ele, né? Vamos levar ele para fazer uma coisa legal, uma coisa divertida, porque, poxa, ele já está tão triste. Não. Eles levam ele para a solução do problema, que era Jesus. E eu quero fazer a gente refletir nessa noite sobre algumas coisas dentro desses pontos. E essa reflexão dentro desse ponto é: se nós temos levado as pessoas à nossa volta para Jesus, ou temos nos distraído do foco.
Porque depois que houve a cura, todo mundo glorificou a Deus. Mas levar para a solução do problema, poucos querem. Nós temos sido essas pessoas que levam as pessoas a resolverem os seus problemas, a glorificarem o nome de Deus, a levarem elas para a solução do problema, ou a gente tem se distraído? Vamos fazer uma coisa diferente. Não, irmãos, a solução, às vezes, dos nossos problemas está somente em Deus. Não está na gente se distrair com outras coisas, está na gente ir para a presença de Deus. Amém? O segundo ponto é que Jesus ele tinha 12 discípulos. E dos 12, ele tinha os 3 mais próximos. E isso aqui fala sobre afinidade. E para viver o propósito que Deus tem com a gente vai ter que colar com quem acredita junto. E a gente precisa estar atento a isso. Só que a gente também precisa ser essa pessoa. Entende que são duas coisas ao mesmo tempo? Além da gente ter que estar atento a quem são essas pessoas, a gente também vai ter que ser essas pessoas. Porque senão não adianta nada. Pensa só, beleza, tem uma pessoa aqui que é show de bola, caraca, muita fé, muita unção. Eu não preciso fazer nada não. Não, nós precisamos ser essa pessoa também. Essa situação aqui que eu quero ler com vocês está em Marcos 5. Eu estou lendo muito Marcos porque eu estou lendo com a Aninha. A Aninha está por aqui, não estou vendo ela aqui agora. Tá lá atrás. A gente tá lendo Marcos, livro de Marcos juntas. E Deus está falando muita coisa comigo, está sendo uma bênção na minha vida. E essa situação é sobre Jairo. A filha dele estava passando por uma situação muito difícil. E ele vai até Jesus. Ele vai até a solução do problema. Então aqui já é um outro cenário. É um cenário totalmente diferente do que a gente acabou de ler. Pode abrir para mim, Jéssica, por favor? Agora eu vou te pedir para abrir. Porque são muitos versículos. Marcos 5, 22. É do 22 ao 24 que a gente vai ler. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Então, agora a gente pula para o 35 até o 42. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. A pessoa que vai até Jesus, ela sabe onde tem que ir. Jairo sabia onde tinha que ir. É diferente do cenário anterior, que ele não estava acreditando no milagre dele. Ele precisava dos amigos dele. Aqui não, aqui Jairo sabia onde ele tinha que ir. Só que ele recebe uma notícia ruim. Enquanto clama por Jesus, ele ouve: não incomoda mais não. Cuidado. Cuidado com as pessoas que falam não adianta mais não. Para de incomodar, chega de orar. Para que orar? Vamos fazer outra coisa, foca em outra coisa. Bota seu foco em outras coisas que daqui a pouco vem. Não, continue clamando, continue crendo. Amém? Eu tenho até um testemunho nesse sentido, que eu vivi aqui na igreja. Desde que eu me converti, eu sempre orei muito pela conversão do meu pai. Né? E todo mundo sabe que meu pai está aqui. E foi em 2018, se eu não me engano, 2019, que ele veio para Jesus. Mas eu passei de 2015, eu passei uns 3 anos orando, 4 anos orando pelo meu pai. E chegou um momento que eu já não estava mais conseguindo ter forças para crer.
E eu tinha amigas do meu lado que criam junto comigo e falavam: não, Carol, não desiste. Seu pai vai se converter sim, ele vai. Acredita. E quando muitas vezes vozes, porque não são só pessoas, às vezes são vozes da nossa mente. Às vezes é o nosso próprio eu e às vezes é Satanás mesmo que lança na nossa mente. Não tem mais jeito. Para. É hora de parar. Você tem que focar nas pessoas que estão à sua volta, que falam o contrário e que creem junto com você. É questão de afinidade, mas é questão também de discernimento. De discernir quem são essas pessoas que estão à sua volta, que vão crer junto contigo. Amém? E eu fiquei com quem estava crendo junto comigo. E eu pude viver o milagre de ver o meu pai aqui. E é um milagre. É um milagre porque quando eu via o natural, era impossível. Quantos testemunhos a gente tem aqui mesmo, né? De pessoas, eu estava até vindo na minha mente a Isabela, adolescente. A Isabela também orava e a Lê persistindo junto com ela em oração, não vamos crer. E a gente viu aqui um milagre. E foi muito lindo. Que milagre maior do que a salvação, irmãos? É eterno. A gente pode pensar muito em coisas materiais, mas quando a gente recebe o presente de salvação, é uma alegria. A palavra de Deus diz que tem festa no céu, que o Senhor se alegra de uma maneira sobrenatural. Então a gente precisa receber essa alegria sobrenatural quando há conversão de um pecador. Amém? Então sai de perto de quem te desencoraja a perseverar pelo seu milagre. Leva para o lugar do problema quem vai acreditar junto contigo, quem não vai te desencorajar, nem vai te fazer parar. Porque às vezes falta um pouquinho para acontecer, mas é nesse pouquinho mesmo que vem essas palavras que são lançadas para a gente parar, para a gente paralisar. E a reflexão que eu trago dentro desse ponto é: seus amigos estão te levando para perto do milagre, acreditando junto contigo, ou te falam para parar de crer? E você? Você tem sido esse amigo que fala para parar de crer? Ou você encoraja a perseverar crendo no milagre? Por isso que essa noite é uma noite de autoanálise mesmo. Nós precisamos nos autoanalisar. A gente precisa de fé. Se está faltando fé, a gente precisa pedir isso para o Senhor. A gente vai chegar no propósito que Deus quer. Mas a gente precisa ser pessoas que encorajam umas às outras. O Vertical é isso. O Vertical Rio, esse ano, a gente vai disparar. A gente vai ser lançado, mas a gente precisa estar unido, com foco, com direcionamento, com unidade. Amém? Aleluia. Terceiro ponto é sobre parceiros de oração. Sobre termos e sobre sermos. Percebam que é sempre sobre os outros e sobre nós mesmos. Porque é sobre isso. O Vertical é sobre quem está à nossa volta e sobre nós. Amém? E lá em Atos 1... no verso 14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ter parceiros de oração não é muito fácil, porque orar muitas vezes é chato. As pessoas acham, né? Eu já achei isso um dia, irmãos. Assim, eu tô sendo muito sincera com os irmãos. Eu me converti. E, assim, tudo bem que assim que eu me converti também, eu já estava com as guerreiras e com a pastora, e aí eu orava loucamente, né? Então, assim, não deu muito tempo de eu achar chato, não. Mas a maioria das pessoas, quando se convertem, acham chato. Então, você tem que desenvolver esse hábito mesmo de oração. Mas a oração, ela destrava tantas coisas. E é muito importante a gente ter parceiros de oração. Percebam que eles receberam um comando do Senhor. Depois que Jesus morre, ele cumpre o seu propósito. Ele aparece com o corpo glorificado durante 40 dias. E ele dá um comando para o povo. Fiquem em Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder. E eles obedecem o comando de Jesus. Existe um momento do secreto que a gente tem que ter. Existe o nosso momento de secreto. Mas existe um momento que a gente tem que orar em unidade, na comunhão. Existe um momento que a gente vai para o nosso secreto orar com o Senhor, mas também existe um momento que a gente vai orar ali em unidade. E aqui na igreja a gente tem, né, a oração dos jovens. E eu quero encorajar vocês que nunca tiveram a oportunidade assim: ai, Carol, tenho vergonha. Ai, Carol, não sei, acho que isso não é pra mim. Ai, não acho legal, vou me expor, São tantas coisas. Gente, a gente tem vivido coisas aqui sobrenaturais. Não é porque a gente está à frente da oração, não. Mas é que a gente sabe o que a gente tem vivido aqui nesse altar.
Já são 3 anos. 4 anos. 4 anos que a gente tem aqui, insistido. E a gente tem, plantado e plantado e plantado. As orações de segunda, a gente não chama vocês aqui à toa, não. É porque tem sido uma bênção nas nossas vidas. O que o Senhor tem feito dentro de nós. A gente tem visto o resultado. A gente viu tantas respostas de oração, sabe? É muito importante a gente ter parceiros de oração e ter onde orar, com quem orar. Amém? Então eu convido vocês a virem, a experimentarem, a terem essas experiências maravilhosas que a gente tem tido com o Senhor. E a reflexão que eu faço vocês têm parceiros de oração? Pessoas que vocês podem contar, que vão te ajudar em oração quando vocês precisarem? E vocês são essas pessoas que, não, vamos orar, vamos aqui estar junto. Nós precisamos ter e também ser essas pessoas. Que ao invés de, não, vamos levar para o pastor. Amém, tem um momento que tem que levar mesmo. Ou então para os líderes. Mas sejam essas pessoas também que quando vocês ouvirem um problema, alguma situação, perseverem em oração junto. Não, vamos fazer aqui um propósito. A gente ora junto, eu na minha casa, você na sua casa. Ou então a gente marca alguma coisa e a gente ora junto. É preciso, é necessário ter parceiros de oração. Amém? E o quarto e último ponto é sobre a unidade no propósito. Todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, do 1 ao 4. Vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse é muito ligado ao primeiro. O primeiro é sobre o anterior, na verdade, né? O anterior é sobre termos parceiros de oração. E esse é sobre a gente ter unidade no propósito. Então percebam, por causa da persistência, da perseverança e da unidade, o Espírito Santo desce e reveste eles de poder. E todos foram cheios do Espírito. Reparem, foram todos. Porque houve unidade, houve o mesmo pensamento, houve o mesmo querer, houve a mesma... Sabe quando a gente está tão envolvido naquilo que é impossível? A gente vive muito isso aqui na segunda-feira. A gente quer muito e daqui a pouco a gente está chorando, a gente está babando, a gente está falando em outras línguas e a gente é renovado. Mas é verdade, a gente vê que quando a gente está em unidade, persistindo e perseverando, é impossível não ter o manifestar de Deus. A gente vai fechar com o último versículo do Salmo 133, que fala sobre na comunhão, Deus ordena a bênção. É na comunhão. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E ele não fala sobre orarem sozinhos, eles falam sobre todos orarem juntos, reunidos com o mesmo propósito. E ser na comunhão que ele ordena a bênção. Então a gente leu lá no Salmo 133 sobre como é bom e agradável os irmãos estarem em união, em unidade. E esse último versículo desse Salmo 133 fala sobre ele conceder a bênção. E a gente vê que no Pentecoste foi exatamente assim que aconteceu. Eles estavam todos reunidos com o mesmo propósito. Então é momento da gente esquecer de todas as coisas materiais, porque é espiritual. A unidade da igreja leva o povo a ser uma arma poderosa nas mãos do Espírito Santo. É sem competição, sem inveja, sem ciúmes, porque somos um corpo e cada um é de um jeito. Nós precisamos ter o mesmo pensamento, levar o reino de Deus, ser instrumento de cura, de poder, de libertação e focar no que realmente importa. Vamos deixar de lado todas as distrações. Eles não estavam distraídos, eles estavam focados. Eles estavam reunidos com o foco de adorarem a Deus, aguardando a sua visitação. E o que foi que o Mesquita falou nessa noite? Que a gente possa estar com o nosso coração de adoradores, focados em adorarmos ao Senhor. É isso que o Senhor quer pra gente. E a gente vai ser um instrumento afinado nas mãos de Deus quando a gente fizer isso, quando a gente estiver com o nosso coração totalmente focado nas coisas de Deus, deixando de lado, irmãos, deixar de lado todas as distrações, tudo que não importa. Sabe aquelas coisas que a gente começa a alimentar, que a gente sabe que não importa para levar o reino de Deus? São essas coisas que o Senhor quer que a gente deixe de lado. É a noite da gente deixar essas coisas de lado. É a noite da gente focar naquilo que importa, para que a gente seja revestido de poder para levar o evangelho,
Existem pessoas, a gente vive uma geração, a nossa geração é jovem. A gente tem uma média aqui de 20 e poucos, 30 e poucos anos. Existem pessoas no mundo que estão passando problemas seríssimos. E nós temos dentro de nós poder para manifestar lá fora. Quantas histórias a gente ouve aqui do gabinete do pastor Manuel que acontece. Às vezes a gente está tão distraído com coisas tão desimportantes que a gente esquece de focar naquilo que realmente importa. Mas eu creio que esse ano é um ano de alinhamento para o vertical. É um ano que o Senhor está balançando e está reajustando algumas coisas, porque Ele quer que a gente foque naquilo que realmente importa. E eu quero fechar, já quero chamar aqui também o Ministério de Louvor. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Eu vou ler com os irmãos antes da gente orar. Colossenses 3, do verso 12 ao 17. O que a gente tem que orar é a palavra. Amém? E eu gosto muito desse capítulo. Ele fala sobre muitas coisas muito importantes pra gente. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu gosto muito desse capítulo porque ele fala muito sobre como nós devemos nos comportar, né? Principalmente com compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, dando suporte uns aos outros, perdoando. É necessário haver perdão. E eu creio que nessa noite o que o Senhor quer fazer no nosso meio é isso. É que a gente tenha o perdão livre entre nós. Que nós sejamos sinceros uns com os outros. Que a gente considere os problemas uns dos outros. Que a gente não negligencie o problema um do outro. Que a gente se importe de verdade. Amém? Que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Que em nome de Jesus haja humildade nos nossos corações, como foi lido antes. Que a gente tenha um conceito equilibrado sobre nós, sobre como realmente nós estamos, sobre o que devemos melhorar. É esse o desejo do coração do Senhor.